Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Vale e eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre a crítica de arte, né? Então, é um pouco da noção, da interpretação, do sentimento, do entendimento de como é que se dá esse processo de crítica, para que ele existe, por que que ele existe, certo? Então, partindo do princípio que a arte é tudo aquilo que a gente imprime algum sentimento, que a gente consegue despertar algum tipo de sensação, né? Então, partindo desse princípio, a gente precisa entender tudo o que envolve, desde a sua concepção, todo o processo de manufatura, todo o processo de idealização, né? Até ela chegar ao público, até ela chegar ao seu objetivo. E como esse público ele recebe, né? Nesse caminho existem os mediadores, que são exatamente os críticos de arte, né? Que são exatamente as pessoas responsáveis por dizer se determinada obra vai fazer parte de exposição tal, se ela vai se ela tem condição de atingir público tal, certo? Então, a partir desse momento, a gente tem aí um novo olhar para as obras artísticas, certo? Então, um novo jeito de interpretar a arte, tá? Então, só relembrando aí os 4 métodos que a gente tem de interpretação de arte que a gente estudou. A gente viu o método formalista, o iconológico, certo? A gente vai ver agora o sociológico e o estruturalista. Então, são esses 4 métodos de análise crítica da arte que a gente precisa entender para que a gente lance um novo olhar sobre a crítica artística, tá? Então, o método formalista, ele tem como característica principal o interesse formal da obra de arte, né? Então, o que como ela é feita, se é uma pintura, como é que essa pintura, quais os tipos de tinta o pintor utilizou, qual a presença do, do sentimento do autor ali, como é que ele passou, se for uma escultura, que tipo de figura que esse escultor, essa escultora quis representar. A gente tem um método iconológico, né, que é o interesse no significado da arte, o que é que essa arte ela passa, ela quer expressamente dizer, né, a partir do interesse formal. E aí a gente vai ver agora o método sociológico, a gente vai relembrar, na verdade, o método sociológico. Então, gente, não é possível considerar a arte como uma linguagem separada do mundo, certo? Uma pintura, uma escultura, a arquitetura são formadas de manifestações além do estético, certo? Eles são frutos de uma atividade humana em grupo, em sociedade. Não dá pra gente desvencilhar isso, não dá pra gente descolar isso, tá? Então, as formas de obra de arte, elas são equivalentes estáticos de uma realidade. Eles são representações do mundo natural que as envolve, né? Esse visível plástico, gráfico e expressivo, ele possui, antes da sua aparição, a percepção e a ação de um ser humano que vive em uma sociedade de forma coletiva. Então, todo tipo de arte é uma representação da vida em sociedade, tá certo? Então, pensem nisso. Não dá pra gente desvencilhar mais uma vez. É lógico que a obra de arte ela traduz apenas um instante daquele mundo que a gente pode observar. Então, é muito mais dinâmico que uma simples organização formal, bonitinha, que foi criada para ficar ali parada, estática, muitas vezes, certo? Então, a obra em si, ela nunca traduz a potência total. Ela sempre é uma aproximação. E por ser uma aproximação, ela traduz a visão de um agente do mundo para o próprio mundo. Quer dizer, o artista, ele está vendo, ele tá tendo, jogando as impressões dele a partir do que ele está sentindo ali. Aí ele junta com todo o repertório de vida que ele já tem, tá? Então, assim, nenhum artista, ele cria a obra de arte apenas para o seu mero deleite, não. Ele tem um objetivo. Esse agente da cultura, ele organiza o pensamento, ele pesquisa, ele elabora teorias, ele pratica, né? Ele exercita com maior ou menor grau de intensidade, mas sempre o foco dele é o objetivo de afetar o outro sujeito. Quem seria o outro sujeito?
a pessoa que vai ver, a pessoa que vai apreciar, a pessoa que vai olhar para aquela obra artística, certo? Então, assim, a sociedade, ela vive em constante desalinhamento social. O que seria isso? Constante altos e baixos, né? Muito para se viver em sociedade é muito difícil. Então, os conflitos eles existem e influenciam diretamente a força de trabalho e o ambiente que as pessoas vivem, né? Então, graças a isso, a esses toques, a essas turbulências, que a evolução social ela existe. É graças a essas turbulências que a humanidade ela dá um passo para a evolução, certo? Então pense aí, se apenas os valores visuais eles fossem levados em conta em uma obra de arte, se só aquilo que a gente pode ver é observado, não haveria a mais-valia, certo? Se não há conflito, se não há pensamentos opostos, não há crescimento. Entende? Isso tem muito a ver com a sociologia também, né? Que é o estudo do comportamento social, tá, gente? Então, se não há vida, não há crescimento, não há vida, não há arte. Se não há pensamentos opostos, não há arte, não há crítica, certo? Segundo Durkheim, os fatos sociais são passíveis de serem observados diretamente, né? Para esse sociólogo, esses fatos são invisíveis e intangíveis, eles não podem ser mensurados ou analisados a partir das tentativas de expressão. A sociologia da arte, que eu falei há alguns minutos, ela tem como objetivo principal aferir a interação e as interrelações da obra de arte com o seu entorno sociológico, certo? Então a gente tem aqui, a gente pode observar a partir desse gráfico, o artista, que é o centro, ele tem a obra de arte, que é o seu produto, ele tem o público, que é o objetivo, né, o público específico, e a sociedade, que é algo muito mais abrangente, ok? Então, esse método sociológico, ele parte dessa premissa de análise, né? Que a obra, ela é sempre produzida, ela é sempre pensada, ela é sempre idealizada para atingir o maior número de pessoas e ela sempre tem o objetivo de provocar algo, provocar alguma crítica, provocar alguma inquietação, ok? Então a gente tem o método estruturalista, né, que tinha como propósito o estudo de qualquer língua como um sistema no qual cada elemento só poderia receber uma definição quando relacionado de forma equivalente ou de oposição com os demais elementos da língua. Meu Deus, Érica, como assim? Vamos lá, certo? Embora tenha sido um dos mais utilizados para análise da língua, cultura, filosofia e matemática, o estruturalismo, ele não pode ser chamado de escola, com autores que já estavam ali pré-estipulados, certo? Como um todo, o estruturalismo ele tem um propósito de estudar as relações inerentes nas estruturas. Dessa forma, buscar o significado cultural. Existem várias práticas, fenômenos que possuem a função de sistemas de significação. As práticas possíveis de serem analisadas com o método estruturalista são muito amplas. Elas variam de jogos de videogame a ritos religiosos. Percebam, certo? Segundo os estruturalistas, os antônimos formam a base de qualquer estrutura sociocultural, que são antônimos. São aqueles que são... então, a gente sabe aí que um é uma espécie de complemento do outro, certo? Um não vive sem o outro. Assim, a estrutura poderia ser interpretada como um processo dialético formado por tese, antítese e síntese, ok? Então, a gente tem aí dois planos de entendimento para o método estruturalista, o plano de expressão e o plano de conteúdo. O que seria o plano de expressão? Aquele que compreende elementos formais como ponto, a linha, formato, forma, superfície, cor, luz, etc. Certo? A textura também está presente. E o plano de conteúdo que está contido dentro daquela obra de arte. Dor, raiva, saudade, fome, agonia, certo? Alegria. Então, a gente tem esses dois planos muito indispensáveis para o entendimento do método estruturalista, ok? Então, quando a gente fala de método estruturalista, está falando de estrutura de obra de arte. Então, é uma forma de crítica da arte que leva em consideração esses elementos aí, esses planos para que haja
uma verdadeira análise crítica e a sociedade possa entender melhor como se dá o processo de criação, processo de formação e análise crítica da arte. Ok, pessoal? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.